Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, 18h30, para mais um Papo Reto. Nossa conexão aqui com o amigo palestrante, expositor espírita Yuri Carvalho. Estamos aqui. Estamos aguardando a entrada. Bora, meu irmão. Boa noite. Boa noite. E aí? Tudo bem, meu cara? Como estás? Tudo em paz, graças a Deus. Aqui na luta. Mais um momento aqui, né? Estamos aí no nosso Papo Reto, nosso segundo Papo Reto. Acho que hoje, bem específico aí do Dia de Finados, não tem por onde correr. Falar um pouquinho aí sobre luto, saudade, continuidade de nossas missões individuais. Justamente. Um tema bem tabu, né? Um tema bem tabu, né? Justamente. Não dá para falar de finado sem falar de morte, desencarnação, né? É verdade. E além disso, essa questão toda relacionada à construção, quer dizer, a desconstrução do que fizeram com a morte, né, Trajano? Que tornaram a morte esse grande vilão, essa coisa muito nefasta que assusta tanta gente, né? Então... Você tá me ouvindo bem aí, Yuri? Tô te ouvindo. E você tá me ouvindo bem? Tá chegando, mas tá chegando com a voz robotizada. Parecendo o filme... Nada aí? Darth Vader e seus... E aí? Melhorou agora. Não, Melhorou? eu tô vendo você. É que de vez em quando a conexão tá... E mais tá me ouvindo? Desculpe, Aline... Desculpe lhe interromper. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Aline. Boa noite, tia Cineide. Vocês estão ouvindo aí bem? Deixar o pessoal chegando aí, né? Deixar o pessoal chegando pra gente começar de vez, né? Jéssica. Estão ouvindo bem aí? Aline, nossa irmã. E aí, Trajano, tá me ouvindo? Sim, eu interrompi você para a conexão. Até que o pessoal vai entrando aí para a gente começar de vez. A sua que tá um tonto quanto cortando, mas pode falar. Aí a Aline tá ouvindo. A minha tá cortando? Tá. Para aí, eu vou tirar o... agora. Pronto, tá todo mundo ouvindo? Tá melhor agora? Sim, sim. Eu tirei o Wi-Fi, é problemático. Eu botei o 4G que é mais confiável. Sim. Boa noite, tá ruim. Eu não estou vendo vocês direito. Mas eu acho que no decorrer da conexão vai melhorando. Realmente melhorou. E agora tá melhor? A sua aqui para mim tá beleza. A imagem tá um pouco distorcida, mas o áudio tá legal. Ayala, tá bom aí? A Ayala entrou, seja bem-vinda, Ayala. Kel Seixas, minha amiga de profissão. Aline, tá travando quem? Eu ou Yuri? Porque o meu aqui eu tô me vendo normal. A Dineuza. A dele eu tô vendo um pouquinho distorcido. É porque a sua tá meio borrada, Yuri. Eu tô vendo você, acho que o pessoal tá vendo também, tá meio borrada. Seu áudio tá bom, mas a imagem tá borrada. É mesmo. Não sei se é o... Não, dá pra ver você. Mas parece mais perispírito. Misericórdia. É a Dineuza. Misericórdia. Tá no clima, pô. Entrar no clima. Vai ter medo da morte de finados, Zé? Tenho não. Isso aqui é uma curta passagem, não é nenhum tipo de presunção mas de tem que vez. descontrair, bicho. O bom espírito é meio estranho, mas é assim. Rena, seja bem-vinda, Edneuza. Então é isso, Trajano. Então, diante disso aí, vamos fazer uma oração inicial, eu sugiro, né, para que a gente possa
Vou pedir a todos aí que em seus lugares, onde vocês estão aí, mentalizem, né, a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa iluminar o nosso trabalho de hoje, levando aos nossos lares muita paz, amor, harmonia, e que o Mestre insira sempre em os nossos corações calma, harmonia e, acima de tudo, reconhecimento por aqueles que nos ajudam. Ó Jesus, porque só enxergamos as coisas ruins das pessoas. Que passamos a exercitar a gratidão com toda a sua magnitude. E que os espíritos amigos, os nossos mentores espirituais, nos inspirem nesse momento de encontro, de trabalho, trazendo alívio e paz para todos nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja. Então, pois é, gigante. Estamos aí mais um papo reto, né? Para que a gente possa falar justamente dessas questões. Poxa, o pessoal está falando da minha imagem aí, mas eu não sei o que fazer. Tá melhor agora. Acho que a oração ajudou a melhorar um pouco. Eu não sei o que fazer. Variou mais. Né? Não, eu tô vendo melhor agora, tá melhor. Parou, a borração diminuiu. Né? Então aí vocês podem... Mas o áudio tá perfeito. Tá tocando aí que o áudio tá beleza. É isso. Então, dentro do contexto do papo reto que a gente vai estar falando, né, a gente vai aproveitar o gancho e falar sobre essa questão do dia de finados, né? Essa questão que sempre nos traz um tanto quanto de saudosismo, um tanto quanto de tristeza, mas que sempre nos acompanha desde os idos do nosso processo de formação religiosa, formação de vida. E dentro desse contexto, Trajano, a gente vai identificar que muitas foram as visões que os nossos povos tiveram sobre a morte. Se a gente observar que essa tradição de cultuar os mortos se originou na Gália, a oração regularizou, eu acho que é a energia, né? Na Gália, a atual França, né? Onde os povos daquela época consagravam os mortos. E a gente vai caminhando dentro de uma cultura que abarca praticamente todos os povos e todas as religiões. Louvar os seus mortos, cultuar os seus mortos. Então, isso se trata de uma tradição mundial. Porém, de que forma realmente precisamos ver isso? De que forma a doutrina espírita, visto que estamos tratando aqui de uma live espírita, detém essa visão acerca dos mortos, acerca da morte, acerca desse rito de passagem e de como se dá esse rito de passagem. Então, nesse processo aqui de bate-papo, a gente vai esclarecer um pouco sobre isso, dentro das nossas possibilidades, transformando essa data em algo que nos conduz à esperança, que nos conduz a uma reconexão com as vivências positivas que tivemos ao lado daqueles seres, trazendo também uma desconstrução de uma morte maldita que tanto quanto nos assombra, que tanto quanto tem gerado esse temor, essa culpa, esse medo dentro da sociedade. E para nós espíritas, o Dia de Finados nada mais é do que uma data normal. Entretanto, não se condena quem vai ao seu cemitério colocar uma flor, até porque temos como base, como alicerce principal, o livre-arbítrio. Então, Trajano, há toda uma contextualização
também acerca desse dia de finados no campo espiritual. Basta ver que nesse momento se avolumam as orações, quaisquer que sejam os seus credos, se avolumam as missas, os encontros religiosos, guardado por aquilo que o Cristo nos disse: quando tiveres 2 ou mais pessoas orando em meu nome, eu ali estarei. Então a psicosfera da Terra, ou de determinada localidade, se transforma. Há um canhão de luz saindo dos lares, dos templos religiosos, tomando o astral, e todos aqueles que estão no plano espiritual sentem essa vibração. E principalmente aqueles que estão ainda numa zona de desequilíbrio. Dessa forma, é importante sim, não só nos apegarmos a dias, datas, comemorações. Devemos também observar o dia de finados sob a perspectiva de que existe vida além da vida. De que deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, assim como proferiu nosso Senhor Jesus Cristo. E canalizamos também para um sentido profundo dos nossos sentimentos íntimos que estão mortos. Que mortos devemos também deixar fluir para que possamos renascer interiormente. Allan Kardec, dentro da sua construção antropossociopsicológica de vida, nos trouxe essa imortalidade da alma, nos trouxe uma nova perspectiva de que a vida, além da vida, é uma construção dessa vida que vivemos. E vamos partindo mais para a questão da interferência do plano espiritual em nosso momento terrestre. Descortinamos esse poder do pensamento, trazendo o pensamento como mola mestra para a condução da nossa vida. Então há toda essa conexão, Trajano, entre os desencarnados e os encarnados. Mas de que forma estamos pensando nesses desencarnados? Em Obreiros da Vida Eterna, pela psicografia de Chico Xavier, a gente observa que muitas vezes as orações que fazemos para os nossos desencarnados praticamente é uma invocação. E terminamos, de certa forma, que assim o é, não podemos negar, atrapalhando essa caminhada daquele que já partira. Nós que cremos nesse plano transcendental, multidimensional, não podemos deixar de ter essa responsabilidade. Mas também não podemos deixar de sofrer os nossos lutos. Ter o luto é interessante. A tanatologia, essa ciência que estuda a morte e o morrer, nos traz todo esse processo de como morrer, de como lidar com a morte a morte paralela daquele que morre. Porque quando se vai alguém, muita coisa se morre dentro daqueles que estão do lado. Então a doutrina espírita traz esse condão de consolo. Tem esse condão de nos situar em uma linha mais de raciocínio, mesmo diante da dor. Saber que breve estaremos juntos. Saber que o magnetismo de uma oração irá atingir aquele que partira. Particularmente, nesses últimos 5, 6 anos, eu tive 4 entes queridos que partiram. Eu tive uma irmã bem jovem, a qual eu tinha como uma filha, né? Minha vozinha, minha tia, meu primo desencarnou com 39, 40 anos. E o pensamento que direciono para eles é de oração, de gratidão. Entretanto, também de iluminação dos seus caminhos. Então, Trajano, é isso, essa pontuação inicial sobre os finados, se assim é que dissemos, né? Eu estava lendo em um livro que
esse autor chamava de os iniciados, porque eles estavam partindo para a verdadeira pátria. E o que se finda é o corpo carnal. E o que se finda... Retornando, né? Retornando, e o que se finda é o corpo carnal. E aí, Trajano, adentramos naquilo do que levamos dessa vida. Do verdadeiro patrimônio da nossa vida. Boas amizades. Valorizar, exercitar a gratidão. Então, quando a gente começa a incrementar tudo isso dentro da nossa caminhada, a morte, o processo de morrer, se torna leve. E a gente vai vendo o quanto essas cercas que nos aprisionam por uma cultura aprisionadora nos liberta. Não é isso, meu amigão? Com certeza. E belíssima explanação, belíssima introdução. Se você me permitir, eu não sou, como eu já falei aqui, boa noite a todos, boa noite mais uma vez aí quem chegou depois. Aline, Ítala Maria. Ítala, Íria, minha amiga. Galera aí do bem. Grande trabalhadora, média da casa Teresa Dávila. Minha nova amiga, Trajano. Eu tive o prazer de conhecer uma família linda e maravilhosa esse sábado. Gratidão. Que bom. Gratidão. Desculpe, Trajano, por favor. Não, tranquilo. Não, eu estou tentando aqui pegar um pouquinho de tudo que você falou aí, foi bem rico. E, como eu já falei outras vezes aqui, eu não sou muito bom, nunca fui muito bom de história, na minha época de colégio, não sou muito bom de datas e nomes, de números, assim, as passagens. Normalmente eu vou acumulando, vou filtrando, vou trazendo para a área que eu sou formado, que é a parte do raciocínio lógico. E como Kardec sempre diz, né, a questão do bom senso, submeter ao crivo do bom senso. Exatamente. E eu tenho um pouquinho inspirado em Kardec também, eu não sou tão cri-cri como Kardec, mas assim, vamos lá. Eu gosto de trabalhar dentro do conceito que a gente está vivendo, né, nossa escala espírita, a gente se encontra ainda num mundo de muito apego, muito materialismo. Ainda estamos num mundo de transição planetária, caminhando para a regeneração, que segundo a literatura aí, Emmanuel disse que é lá para 2047, mas isso aí não vem ao caso dos números. O que importa é que a gente está vivendo um período de transição. E que ainda nem chegamos na metade. Estava conversando com a Ayala ontem, acho que até no nosso grupo Irmãos de Luz, você acompanhou. E ainda não somos nem espíritos neutros. Então ainda praticamos mais o mal do que o bem, considerando a omissão também o mal, a omissão do bem. E trazendo um pouquinho da história, Yuri, dentro reencarnacionista, considerando, a grande maioria de nós, espíritas, somos da época das cruzadas, Sim. Católicos da época das fogueiras, da Santa Inquisição, das perseguições, da heresia, da época de muito purgatório. Então, nosso inconsciente, desde aquela época, e aí eu não falo só como espírita, mas para todo mundo, a depender da forma como a gente desencarnou ou desencarnou nas várias vidas antecessoras, isso foi formando muito nossa estrutura mental. E nossos medos, principalmente, não aquele medo natural do chakra gástrico que nos protege, mas aquele medo travante, principalmente do desconhecido. Se a gente for filosofar um pouquinho, antes da doutrina espírita, que também é uma filosofia, quando a gente nasce, cresce, atinge o ápice na puberdade, na adolescência, a partir daí, literalmente, a gente começa a morrer. As células vão morrendo. A gente começa a parar de crescer, começa a diminuir, começa a vir a fase do Zeta. Aí você cresceu demais. Aí você vai dizer logo, não cheguei lá ainda. Não, o meu pacote, meu combo nos 40 veio completo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, as diversas formas de cultura, como você disse aí, costumes, e lembrando sempre, já que você falou de espiritismo, o termo finados, falecer, morrer, são termos bem próximos aí do Halloween, né? São termos meio pesados, que finda, que se encerra.
Como Marta Medeiros escreveu num texto uma vez, morrer e viver, tem gente que morre em vida. O morrer é um termo que a gente pode trazer para a medicina, que é a falência dos órgãos, a falência múltipla, do cérebro, coração, é o parar do corpo biológico. O espírito é eterno. Mas quem é que quer enfrentar esse desconhecido? Quem é que quer aceitar a ideia? É uma provocação que eu estou fazendo. Quem é que quer aceitar a ideia que já reencarnamos e desencarnamos várias vezes, mas está no desconhecido? Aí você falou dos amigos espirituais que nos assessoram, ficam invisíveis, aparecem nos sonhos. E que quantos pais e mães já tivemos? Quantos filhos já tivemos? Quantos irmãos já tivemos? Quantos amigos já tivemos? E que muitos continuam nessa conexão conosco, torcendo para a nossa felicidade. É um processo contínuo. Mas o medo é natural, o medo existe, o medo é desconhecido. Você falou do luto. O luto é natural, gente. O luto, eu não quero, ninguém quer, né? Mas é um processo natural. Se a gente levar para o processo egoístico da vida, se a gente pensar assim, eu não quero, também não. A gente não vai dar espaço para aqueles que querem voltar, que precisam fazer sua missão na Terra. Como o Yuri falou, nossa verdadeira parte espiritual é lá, não é aqui. Mas a gente não está aqui hoje só para falar de morte e desencarnação. De vida. O Finados é uma celebração, vamos deixar bem claro, não é espírita. É um feriado católico, mundial, que a gente pega carona e discute e debate. O espiritismo, para quem é espírita, claro, esse grupo aqui não é aberto a só espiritismo, a todo mundo, não é espiritualista. E cada um encara com sua forma diferente. O Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, o judaísmo. Mas a grande maioria do planeta está ali, católico e judeu. Né? Espírita aqui somos minoria. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso, para não me estender demais, já que é um bate-papo, um papo reto. O espiritismo não cultua santos, nem imagens, nem idolatrias, nem rituais. Mas a gente respeita. O espiritismo, o espírita, no cemitério, na cremação, no jazigo, na sepultura, no velório, o silêncio é uma prece. A gente tem que ter, no mínimo, respeito. Não fazer como eu, que antigamente, no meu sincericídio, às vezes já cometi gafes. Quem nunca cometeu uma gafe? Eu já cometi gafe em cemitério. Se perguntar, às vezes, para a pessoa, sem saber o que dizer, eu perguntei se tudo bem. Eu tomei uma cotovelada aqui na base da costela e disse, como é que você pergunta se está tudo bem? Acho que saiu tão puro de minha parte que eu disse, eu nunca mais pergunto isso. Eu acho que eu queria dizer assim, vai ficar bem. Mas, claro, nunca mais fiz isso. O que eu estou querendo dizer é que o termo finado é só para o corpo. A gente não sabe como essa morte vai chegar. Claro que as mortes abruptas, violentas, chocam mais, revoltam mais. Crianças, jovens, marido, esposa, namorado, são mais chocantes. Aquelas mortes ditas de doença, em aspas, preparam a gente. Na verdade, é um preparar meio falso, a gente não quer que vá. Mas a gente, Yuri, a gente se desenvolve muito cheio de mitos e julgamentos. Vaso ruim não quebra, olha para ali, ó. Tanta gente boa indo e o ruim ficando. A gente não sabe os desígnios de Deus e os processos individuais de cada um, que Missionários da Luz coloca muito bem. Cada um tem sua missão individual. Aqueles que vão, a dor é natural. A dor é natural. O sofrimento que passa a ser opcional na medida em que a gente não aceita aquela dor. Mas assim, gente, antes de tudo, a individualidade. A gente tem uma missão individual aqui a continuar, por mais doloroso que seja. E é isso, Trajano. Tem essa questão que a gente também deve abordar no que tange a questão psicológica de todo esse processo, de vivenciar o luto, né? A gente vai analisar também sobre as questões das etapas do luto, né? E como esse luto precisa ser vivido para que a pessoa não crie dentro de si alguns distúrbios que vai, infelizmente, acompanhar a sua caminhada.
Então, falar dessa questão de finados, basta ver que a gente estava falando, como a nossa irmã falou aí, Íria, que é uma data católica realmente, né? Só falando que foi criado no século X, né, pelo Papa Leão, por volta de 1009, 1010 ali, e o Papa Silvestre. Então, se dedicaram a essa data para se criar, para se orar pelos mortos, né? Então, a gente tem dentro desse processo, o primeiro é a questão da perda. Nós não fomos doutrinados desde esse processo de vida para que os nossos entes partam nessa cultura mais momentânea. Então, as bases da nossa religião, cujo berço vem do judaísmo, adentrando o judaísmo cristão e mais à frente com o espiritismo, e mais à frente o espiritismo vem quebrar tudo isso, não nos permitiu ter uma compreensão de que temos que estar aqui para partir. E isso vem causando um temor na humanidade, criando catastrofizando esse ato que é natural para a nossa vida, a morte, o desencarne. Então, e isso também fragiliza todos aqueles que estão do lado, não se permitindo viver esse processo, né, de luto, Trajano. Porque toda aquela dor não nos permite realmente enxergar esse processo que não tem nada de anormal. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e não estamos aqui para julgar. Mas dentro desse processo de luto, a gente tem que entender que essas 5 fases, a negação, a raiva, primeiro a gente não nega, a gente nega que aquilo aconteceu. Depois vem a raiva, muitas vezes se revelando contra a própria divindade. Né? Então vem a negação, depois vem a raiva, e aí a gente vê aquela terceira fase da negociação e barganha, né? Que a gente quer barganhar com a divindade, barganhar com aqueles que estão próximos. A dor daquela perda, barganhar a minha dor. E aí tudo isso não trabalhado adentra no 4º processo, que é a depressão. Né? Então, depois de todo esse processo, que vamos aí olhar 1 ano, algum tempo, aí a gente entra no processo de aceitação. Então, a doutrina espírita nos situa nesse processo de melhor aceitar essas 5 fases. Né? De melhor entender que esse rito de passagem, ele envolve toda uma perspectiva muito mais além do que imaginamos. E o pior, Trajano, aprisionamos muitas vezes aqueles que anseiam por partir. Que eu também não estou dizendo que é errado. Mas se a gente olhar sob outra perspectiva, aquele também quer partir. A veste já não mais aguenta, o espírito está atormentado. E muitos espíritos ainda ficam com os laços carnais apertados, né, conectados em virtude da energia de prisão que nós queremos, que nós jogamos ali. Eu não quero que vá. Às vezes a pessoa está no estágio final de doença e a gente quer a pessoa ali do lado, Né? E às vezes, muitas situações, Trajano, é fato, não sou eu que estou dizendo, mas a própria ciência diz isso, que antes da morte é o suspiro. A pessoa vem, fica bem e do nada parte. Ou seja, ela veio se despedir. Né? E às vezes aproveita a própria ausência da pessoa naquele ambiente, no hospital, para poder partir. E Aline, isso que você falou do apego não é nada errado, gente. Normal. É normal. Entretanto, o que a gente está propondo aqui é que nós tentemos entender que todo esse processo, ele tem uma condução divina, uma condução de Deus. A espiritualidade está ali nos prestando um assessoramento. Porque Deus só dá o frio conforme o cobertor. E esse apego, se nós quisermos sofrer menos, gente, no dia de finados, ou nas mortes prematuras, em qualquer
momento da morte, da perda, vamos nos melhorar a partir de agora. Vamos começar com desapegos de coisas próximas da nossa vida. Vamos começar com o nosso desapego. E aí a gente vai, a partir do Livro dos Espíritos, da questão 321 a 329, né? Onde Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre essa questão. Sobre visita a túmulos, se os espíritos sentem isso. E ele vai dizer que não existe, que para a doutrina espírita, o que vale ali é a imagem, mas que os espíritos não mais ali estão junto àquelas sepulturas. E que a prece santifica e glorifica. Então, pouco importa o lugar quando se ora de coração. Né? Isso aí a gente vê na questão 323 do Livro dos Espíritos. Então, essa questão 323, se as pessoas quiserem ver aí agora, ela resume, Trajano, um pouco dessa questão do que é esse rito, né? E aí a gente vai entender, a partir de outros questionamentos, aí o espírito assiste o seu velório, o seu sepultamento, muitas vezes sim. Depende da condição de perturbação ou não no ato do seu desencarne. Então são questões dentro desse processo que a gente tem que tocar para que a gente tenha essa consciência. Tanto quanto dessa questão de Trajano, tá aí? Tá. Tô ouvindo. Você fechou os olhos aí, ou tá meditando ou tá cochilando? Eu tô refletindo e pensando. Não, tô bem ligado. Tô concentrado. É isso. Não, isso porque meu olho é pequeno, eu tô pensando com o olho fechado, que meu olho é pequeno, aí tô pensando que eu tô com o olho fechado. Aí tem essa questão também sobre restos mortais, sobre... Vou ficar assim agora, vou ficar assim agora. Sobre restos mortais, de se fazer um culto aos restos mortais, e a gente vai entender, vai ver que isso pouco importa aos espíritos, né? Mas isso é muito útil aos homens. Pode falar, Trajano. Não, desculpe. Porque enquanto você está falando, eu fico com medo de perder o fio da meada de alguma coisa que você colocou aí. Aí a gente fica um pouquinho ansioso, mas não é querer cortar, não, longe disso. Não, dentro desse contexto aí, algumas coisas da minha cabeça, assim, você falar em apego, e não tem jeito. Por mais que a gente discipline querer falar de finados, presidente, falar de finados sem falar dessa questão de desencarnação, morte, apego. E quando você está falando aí, eu estou me lembrando que acho que a grande maioria de nós aqui, nesta vida, acho que tem formação católica. E comigo não é diferente. Eu fui batizado, tenho formação católica, sempre gostei da ciência, olhar diferente das coisas, questionador, e sempre tive uma família muito aberta, mesmo católica, para respeitar as escolhas. E eu sempre fui futucando, lendo livros de científica e tal, para querer saber algo mais. E algumas coisas que eu comecei a questionar, que acabou me levando para o espiritismo. E uma coisa que vem à cabeça quando falo em finados é toda aquela questão das imagens da infância. E meu primeiro contato com o cemitério, com o túmulo, essas coisas. E me vem à cabeça fortemente, claro que é um processo de não é... Deixar claro aqui para todo mundo que quando eu falar minhas coisas aqui, eu não quero ser piegas, eu não quero parecer simplista, eu não quero parecer que eu sou indiferente, insensível às coisas que eu vou dizer. Eu também sou cúmplice de tudo que eu estou falando aqui. E o exemplo que eu quero dar são aquelas coisas que você chega no cemitério, aquela ostentação dos jazigos, né? Aquela ideia muito egípcia de mostrar o poder e o dinheiro da época, de granito, uns com ouro, passível de roubo, invasão, etc. E a família toda enterrada ali. Eu não vou citar nomes de cemitério, porque tem vários aí. E hoje a gente vive um cemitério que é um pouco, digamos, padrão mais moderno, né? Está se falando muito em cremação, está se falando muito em jazigos na grama,
como aí posso citar o nome Jardim da Saudade e outros, né? Que não tem aquela pompa toda, a pompa ali só está na valorização do terreno, talvez. Mas, assim, até a cremação, a gente não vai entrar nesse assunto aqui muito porque é longo, mas a própria cremação precisa de um tempo de espera de 72 horas, tudo depende, claro, da orientação do legista, do médico, por causa da decomposição, algumas doenças, mas enfim. O espírito precisa se preparar para essa transição perturbadora, que pode ser maior ou menor, a depender do grau de apego que a gente faz em vida. Mas o que eu quero trazer aqui também, Yuri, como importante, não posso deixar de falar nisso, é que já que você falou aí em apego, a Aline também, nossa amiga ali falou da morte diária que temos, e lembrar também que o nosso sono diário é uma preparação compulsória para a morte, porque a gente não tem controle quando apaga. A gente se desdobra, a gente se conecta, a gente viaja e volta. Não deixa de ser uma preparação para o que vai vir. Só que vai chegar uma hora que vai ser definitivo. E tem gente que vai no próprio sono. Aí alguém vai bater na madeira e vai zelar ele, mas enfim. Dentro dos graus de apego, lembrando que nós temos 5 tipos de obsessão. E é a mais conhecida, que a gente vai lá no centro reclamar, que a gente sempre bota a culpa no espírito externo, né, que desencarnou, que é aquela de desencarnado para encarnado. Mas no processo de finados, a gente tem a de encarnado para desencarnado, como o Yuri falou aí, nas outras linhas, né? Aí antes que alguém diga assim, quais são as outras? De encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e a auto-obsessão, que é a questão de uma aceitação da culpa, de autocobrança, etc. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, porque também o assunto é longo. Mas essa que o Yuri falou do finados, a coisa às vezes do encarnado e do puro desencarnado. Gente, cada espírito, cada um de nós tem um grau de evolução diferente. Às vezes pode não parecer, mas quem partiu está muito mais desapegado, digamos, do que você. Então, às vezes, nas cartas de Chico Xavier, de Valdo, é comum ver as psicografias dizendo: eu estou bem, siga a sua vida, e outras palavras, nem hoje, não exatamente essas. Mas querem dizer assim: eu estou bem, eu quero continuar, mas você não me deixa. Na literatura aí, na experiência mediúnica, se tem mostrado, e eu não vou julgar aqui, quem sou eu para julgar, a gente não pode julgar, tem pessoas que deixam a cama do cônjuge, o lado dele forrado e cuida todo dia e troca o lençol. Não vamos julgar. É o grau de apego dela. Do marido que foi ou da mulher que foi. Né? A gente tem esse grau ainda de apego, que é um processo do luto que não é superado. Aí cabe também, claro, uma conversa, família, não deixar a pessoa sozinha, não deixar a pessoa... Aí, Yuri, você falou da questão da depressão. Me veio a cabeça aqui rápido. Aqueles casais que se amam, se apaixonam e vivem 40 e 50 anos. Aí, de repente, um deles vai primeiro, desencarna. A gente sabe que é uma barra. A família não pode deixar a pessoa sozinha, ela precisa do apoio. Porque, afinal, são 40, 30, 50 anos de convívio. E isso leva à depressão naturalmente, é muito forte. Dia do final, então, Ave Maria, vai ser um flashback. Quem somos nós para julgar isso? Mas a gente tem que ter aquela força de entender que não é querer ser piegas. Nossa missão individual e a família se solidariza, os amigos, de dar o suporte necessário para que aquela pessoa não desabe, não imploda. Porque aquilo que eu falo de apego, que a Aline falou aí, é uma questão natural. Todos nós temos apego. A gente não rasga dinheiro, pelo menos eu. Mas a gente precisa do dinheiro. Né? A gente aqui... porque a gente fala assim, eu sou desapegado. Conhece alguém que rasga dinheiro? Acho que nem Gandhi, nem Buda, ninguém rasgou dinheiro. Porque nem que seja para comprar o pão ali, voltar, né? Pagar uma conta. Faz parte, gente. Isso. Então, esse processo de reforma íntima é um processo contínuo e estamos nessa estrada, né, Yuri? É o que você falou aí, né? É esse processo, né, de empatia. Então, a gente, para falar do dia de finados, para falar sobre perda de entes queridos, como é bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na preces por aqueles que acabam de partir, em outros momentos da questão das perdas, a gente, como eu falei anteriormente, a gente já pode balizar o quanto estamos preparados para a perda a partir do momento em que começamos a perder as coisas em vida.
ou o valor que damos a isso quando perdemos. Isso vai dando um parâmetro de como está a nossa dependência acerca de determinada coisa, pessoa ou aquilo que venha nos roubar a paz. Então, se eu sofro bastante a partir do momento em que eu perco algo material e aquilo me tira o equilíbrio, é interessante a gente compreender isso. É interessante a gente entender que é o momento de nós nos fortalecermos para que a gente suplante essas questões naturais da vida. Perder na lápide de Kardec, lá na França, tem aquela frase que ele diz, né? Natrer, morrer, renatrer. Encoret, la loi. Nascer, morrer, renascer. Progredir é a lei. Então, são esses indícios Foi um texto escrito por um amigo dele. Foi. Um amigo dele fez uma homenagem a ele. Esqueci o nome agora. Acredito que foi Leon Denis, não, Trajano, se eu não me recordo. Acho que foi. Foi alguém da época dele ali que escreveu, fez uma homenagem. No discurso, na lápide dele. Então, essas questões dessas perdas da nossa própria caminhada, a gente vai começando a entender. O quanto estamos nos perdendo, Trajano? O quanto estamos nos perdendo diariamente com ilusões, com falsos amores, com expectativa em cima dos outros, onerando os outros... Efemeridades, fugacidades. Onerando os outros de compromissos para conosco sempre, porque eu vou ser feliz se Yuri me fizer isso. Eu sempre vou querer isso de Yuri, vou pedir que Yuri ore para mim, eu vou pedir que Yuri faça uma live para mim, vou pedir que Yuri me chame para o evangelho. Reze para mim. Reze para mim, ou então eu vou... Por mim, para mim e por mim. E a gente, como a Aline bem falou, a gente não começa a ressignificar esses pontos vulneráveis da nossa psique. Ora, se eu tenho um apego acentuado ao vício, ao sexo, eu preciso, gente, ressignificar isso. Se eu tenho um apego acentuado, exacerbado a uma pessoa, ao ponto de cometer alguma coisa mais agressiva, eu preciso ressignificar isso. Se eu tenho um apego acentuado a determinado patrimônio, determinado bem, que não é demérito. Então, é toda essa questão que a gente vai entendendo o porquê. Mas é verdade, Íria. Né? Muita gente lhe obriga a orar por ela. Eu passo por isso. Tem orado por mim? Tem orado por mim? Eu meto mão orando por mim. Né? Então, assim, há todo esse processo de como se fosse uma auto-obsessão, uma autossabotagem. Sempre vou condicionar a minha evolução a uma postura de se minha mãe fizer isso, se meu chefe fizer isso. Então, gente, o desapego começa hoje. E por que nós, Trajano, não começamos a cultuar os nossos mortos em vida, a amar mais as pessoas em vida, a elogiar mais as pessoas, a agradecer mais pela existência dela, não tão somente apontando as suas falhas, gente. E na hora da morte a gente quer torná-la santa. Então a gente começa a fazer isso por um amigo, reconhecer a importância das pessoas em nossas vidas. E nós não estamos fazendo isso, Trajano. E aí sofremos lá quando perdemos. Uma boa amizade. Acho que está no segredo de você valorizar as pequenas coisas, né, mais simples, em vida. Em vida. Por isso que é aquela coisa, porque a gente homenageia muita gente merecidamente depois da morte. Depois da morte. Beleza, quando é merecido, a gente tem que valorizar. Mas bora aprender a valorizar também as pessoas em vida também. Em vida. Mas a gente fica tão... Mas tem gente, Willy, que usa até o argumento, isso eu puxo de empresas. Não bora fazer homenagem muito aqui às empresas, não, porque pode subir o ego dela. A gente já julga precipitadamente, antecipadamente. A gente não pode elogiar ninguém em público e criticar em particular. Porque tem muitas empresas que pensam assim, sabia?
não bora elogiar não, bora ficar valorizar não, porque isso pode abrir um precedente para que outros queiram também ser reconhecidos. Isso. Quer dizer, já gera toda uma expectativa. A gente sabe que na Constituição é proibido dar nome de rua de pessoas vivas, né? Salva, mas tem exceções aí que eu não vou dizer o nome, você sabe, né? Tem gente aí que tem uma grande avenida aqui que o cara deu o nome quando o cara era vivo ainda. Mas, enfim, em soma de regra, a Constituição não pode homenagear pessoas em vida, né? Mas, assim, bora homenagear as pessoas diretamente. Eu gosto de você, te amo, um abraço, tô com saudade. Você é uma pessoa que é importante. Isso é uma forma de homenagear. Faz parte da transição. Olha, eu tenho observado, eu tenho, assim, graças a Deus, Por favor, licença, obrigado. Desculpa, licença gigante, desculpe. Eu tenho feito muito e buscado fazer muito isso. Dizer às pessoas que eu as amo, eu te amo. Né? Outro dia eu disse a uma pessoa muito próxima a mim, que convive comigo, né, em termos profissionais, eu te amo. E essa pessoa tomou um susto e disse, eu também te amo, cara. Você é muito importante para mim. Então, eu tenho dito, né, eu fui aqui fazer uma doação aqui perto, aqui na Barra mesmo, ali em frente ao Barravento, a 2 guardadores de carro que são irmãos. Aí eu deixei um negócio com eles lá e disse, poxa, cara, você é importante para mim. Ele quer isso, doutor? Eu disse, não, você é muito importante para mim, cara. Então, não só com relação mas aqueles que convivem conosco. Então, a gente precisa se libertar dessa cultura egóica de que para elogiarmos, precisamos ser beneficiados. Recebermos um presente ali de imediato. Mas quantos presentes Deus nos dá na vida? Às vezes, Trajano, só por estarmos aqui, você tem me proporcionado uma paz nesse momento. Eu te digo, Trajano, muito obrigado, gigante. Por toda essa luz que me ilumina. Realmente. É mútuo. Muito obrigado por estar aqui com você, porque eu não sei amanhã o que eu não sei o que vai ser amanhã de mim. Eu agradeço a Deus todos os dias o que eu tenho. Recompensa. As pessoas que se aproximam de mim. Então, assim, a gente só costuma valorizar e pseudo-amar se formos beneficiados. Eu conversava hoje mais cedo com uma pessoa. Poxa, a gente só presta se a gente só presta se a gente estiver servindo. Se a gente não estiver mais servindo, você não presta. E a gente termina usando e coisificando as pessoas. E depois a gente não quer ser coisificado, né? Então é agradecer desde o seu personal trainer, desde a sua secretária do lar, desde o seu porteiro, né? São humanos, são filhos de Deus. Nós não somos melhor do que ninguém, Trajano. Olha, eu estava no Irmã Sheila fazendo uma palestra certa feita. E aí veio uma comunicação, eu acredito que foi da própria Sheila, que disse que dentro daquela assembleia ali, estava irradiando para o campo astral uma luz de pureza muito grande, que era de uma senhora pobre, que pediu dinheiro emprestado, eu acho que foi mais ou menos assim, para pegar o ônibus para assistir aquela palestra. Aí você vê quanto a humildade de uma pessoa dessa que não pode, às vezes, nos proporcionar nada. E a gente tem aquele ditado, né? Você quer ver realmente o quanto a gente valoriza as pessoas a partir do momento em que a gente passa a gostar daquelas que não podem te oferecer algo. Então a gente se aproximou de muitas das pessoas com interesse, às vezes, afetivo. Você faz tudo. Tudo. Aí quando a pessoa não atende a sua expectativa, se afasta de uma maneira tão brutal que você não entende nada. Ou uma questão financeira, questão profissional. Então, como a gente quer saber lidar com a morte se a gente não sabe lidar com essas mortes em vida? Seja no campo profissional, porque fulano é de uma patente tal, porque fulano é o chefe da empresa tal, porque fulano é o doutor tal. Às vezes o doutor tal está tão fragilizado, precisando de um abraço. E assim eu tenho visto, Trajano, muitos amigos de profissão, extremamente fragilizados, carentes de amor, carentes de atenção, carentes de gentileza. E a gente encontra uma gama muito grande de pessoas cansadas de serem usadas. E eu sempre coloco essa reflexão. Mas será que você não está usando as outras pessoas? Porque o universo é um reflexo.
Então, é uma reflexão profunda que temos que valorizar mais aqueles que nos ajudam, onerar menos essas pessoas. Porque todo problema que eu tiver, ou que eu não tiver, vou onerar Trajano, porque Trajano sempre vai me ter uma palavra. Então a gente termina se auto-sabotando, né, se aniquilando em vida, conforme no próprio livro, que eu não me recordo o livro, onde a entidade que está lá grifada as suas iniciais, quando Kardec pergunta, obras póstumas, que nesse novo processo de vida, os seres humanos iriam se aniquilar em vida. Perturbações iriam tomar conta dos psicológicos, o suicídio iria tomar uma gama muito grande de humanos, onde as pessoas estariam mortas, mas vivas. Então é como a gente falou, a gente precisa amar mais. O amor, gente, o amor liberta. O amor não aprisiona. Assim foi Jesus. Jesus foi o amor. E se o amor aprisionasse, Jesus viria num castelo com uma túnica, mas o Jesus foi tão libertador que ele nasceu numa manjedoura. Inclusive não se tinha uma casa para abrigá-lo, por isso que ele foi lá pro deserto e nasceu naquela manjedoura. Então vamos amar, vamos elogiar mais, não custa nada. Vamos sorrir mais, vamos dizer o quanto é importante as pessoas para as outras. E vamos sair desse jogo mental que só tem destruído as mentes das pessoas, de conexões perturbadoras por instintos primitivos. E é importante isso, salvar. Gente, a gente está aqui para salvar vidas. A gente não está aqui brincando na Terra, não. A gente está aqui para nós evoluirmos. E o nosso medidor de evolução é a paz interior que estamos gozando no momento. Se você está gozando de lucidez e paz, é sinal que você está caminhando certo. Se você está usando jargões religiosos, vestes religiosas, mas interiormente não está bem, você está pelo caminho errado. Então a maior religião é o amor, Trajano. A maior religião é o bem. Não importa se você é espírita, católico, budista, né? Mas se você pratica o amor messiânico, né? Umbandista, candomblessista. É como Iria falou aí, o orgulho das pessoas não permite elogiar, isso é fato. Eu não vou elogiar Yuri não, porque ele vai se achar o cara. Nossa, não é por causa de um elogio de alguém que eu vou deixar de me compreender não, porque só eu sei a dor e a delícia do que eu passo, Trajano, no dia a dia. Né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente não tem sentimentos, mas a gente sofre tanto por dentro, para desconstruir paredes que tivemos que construir em um momento de vida. A gente chora por dentro, né? E é todo esse processo, porque quem se enfrenta não se permite viver dentro da ilusão, né? Então, pode falar, meu amigão, que você fez um aí. Não, no futebol é que fala muito, né? O cara vai bater um pênalti e perde, aí o repórter pergunta, como é que você perdeu aquele pênalti? Ele, rapaz, só quem sabe é quem bate. Vou falar pelo espiritismo, né? Acho que você também já viveu essas situações, né? A gente, quando se propõe a entregar um pouco da gente sem retorno, a fazer o melhor, para a gente se aprimorar em primeiro lugar, sem esperar retorno, as pessoas não têm ideia. Eu vou falar pelo espiritismo, posso falar pelas outras. Até pelo bem geral. Não tem ideia do que a gente passa. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já comentei isso aqui. Uma vez você vai fazer uma palestra, o trânsito dificulta a sua vida, a cabeça dói. A cabeça dói. Teve uma vez que minha voz sumiu, do nada. Lembra que eu quase caio? Eu tive que ir na farmácia comprar própolis. Você lembra que eu quase caio lá na Cacef? No tablado? Pois é. Esse dia eu tava e me disseram que você tomou um empurrão. Foi. Eu caí mesmo, aí eu voltei, Foi. né? Mas assim, a gente tem que conduzir essas coisas com bom humor. Falta 5 minutos aqui mais ou menos. Mas aí E
Essa reforma íntima, ela é complexa, porque cada um tem a sua história espiritual. E eu vou pegar só um exemplo aqui para não citar outros, né? Muitos que eu poderia citar. Eu gosto muito de coisas do Egito. E ninguém é melhor para falar de reencarnação do que os egípcios, né? Que antes os faraós eram enterrados em suas tumbas, com suas riquezas, acreditando que quando voltasse teria ali as riquezas. Inclusive os escravos vivos. É de doer, é triste, é forte, mas era uma realidade. Tem um programa do Discovery Channel que fala muito assim as piores torturas da humanidade. Aí você, poxa, Trajano fica assistindo essas coisas macabras. Eu falei, não, é para entender até onde ia o ser humano. Ontem passou no noticiário aqui uma história, não sei se você assistiu o programa Fantástico de ontem, só para não me alongar demais, da história lá do empresário na caminhonete que saiu arrastando um homem de rua que era acusado de roubar uma coisa no interior aí, esqueci, acho que foi de São Paulo, não sei. É coisa assim de Grécia, de Roma antiga, só que com carro, com uma caminhonete nova. O cara parou para tomar uma aguinha, serviram ele na aguinha e o cara lá preso, pendurado, e continuou arrastando o cara. Ele vai responder, e você vê nas câmeras que pegaram que o cara ainda estava se mexendo ainda. Ou seja, esse cara vai responder por foragido, né? Vai responder por homicídio e tortura. Aí você pensa, quantas vezes nas nossas vidas a gente já viveu, já fez e já passou por isso? Nas relações de vítima e culpado, na espiritualidade, o toma lá da cá, lei de Talião, consciente e inconsciente, o processo de morte ainda nos assusta. A gente tem uma coisa errada de tentar se posicionar na dor do outro. E aí, como você disse, a gente não tem condições de viver a dor do outro. A gente tem condições de ser solidário, caridoso e respeitar no silêncio. Respeitar. Mas a dor do outro, só ele sabe. Tem gente que não sofre, tem uma transição tranquila, mas a gente se apega imaginando uma dor que não existiu. Ah, coitadinho, ainda tem a questão da pena, né? Sofreu tanto, às vezes não foi. Às vezes a gente é que está se martirizando. Às vezes se purificou tanto. Mas né? a gente tem que encarar. A gente tem que encarar o processo de finados, desculpe, só para analisar esse pontinho. A gente tem que encarar o processo de finados começando pela gente. Uma coisa que eu acho importante, Uri, nos dias de hoje, tem um livro que eu li, já repeti aqui várias vezes, tem um livro chamado Não Leve a Vida Tão a Sério, com tão itálico inclinado. E passe aí, para levar a sério, mas não tanto. Não tanto, eu vou passar. Não leve a vida tão a sério. Esqueci o autor. Mas é uma linguagem fácil, descontraída, de você levar as coisas a sério, mas não a ponto de ferro e fogo, não a ponto de faca. Às vezes o humor é importante até no espiritismo. Rapaz, Divaldo Franco brinca tanto, descontrai tanto nas palestras dele. O futuro do espiritismo é humor. Vá por mim. O futuro do espiritismo é humor. Mas continue. E Divaldo? Quantas vezes Divaldo faz piada? Posso falar uma rapidinha aqui de Divaldo? Que não foi piada. Se as pessoas quiserem a gente ficar mais 15 minutos, a gente fica. Pode. Se você cair, a gente continua. Se as pessoas quiserem dar um ok aí. Divaldo continuou uma vez. Não foi piada, foi sério. Mas a forma como ele conduziu. Isso aí ele deve ter contado esse caso lá várias vezes. Ele contou no caso de uma bala perdida. Tem um amigo meu que fala assim, perdida em aspas. Achada. Né? Porque nunca a bala perdida. A bala é achada, né? Num morro do Rio de Janeiro. E durante o velório, teve um novo tiroteio e a bala entrou no caixão do morro. Eita. Aí a galera ficou assim, apavorada, que coisa horrível e tal. Divaldo, num morro, fez assim. Se alguém estava acreditando em processo obsessivo, ali foi para ter certeza. A galera se acaba de rir. Aí quando você conta isso para os outros, o cara vai pensar assim, rapaz, isso é falta de respeito. Então, cadê o respeito ao corpo sagrado? Mas foi o maior líder do espiritismo que contou isso de uma forma descontraída. Pra gente o quê? Relaxar. Porque tudo isso, Trajano, na verdade, o humor... Não é desmerecer o corpo, não é desmerecer a família. Ele contou isso sem citar nomes. Isso.
o bom humor ele tem sido uma grande chave para que a gente possa acessar todos os diferentes tipos de perfis, os diferentes tipos de ambientes. Lógico que guardando o seu devido equilíbrio. A própria programação neurolinguística, a gente pode fazer uma interligação com isso, é que mostra essa flexibilidade. E o humor entra aí, nesse processo de relacionamento interpessoal. E a doutrina espírita, ela... o grande desafio hoje do espiritismo são os espíritas. É fato. O grande desafio... A doutrina não está lá, intacta. Então somos nós, espíritas, em levarmos com leveza o que a doutrina nos traz. Você acolher com um sorriso e não afastar com mais uma obrigação. Você precisa desenvolver sua mediunidade. Você precisa trabalhar. A pessoa já está sem força, coitada. Você precisa não orar para que não ficar pensando no quem morreu. Gente, é natural. Então a gente fica muito preso aos livros e esquece do coração. Simonetti, deve cair aí, né, Trajano? Não, na hora eu lhe aviso, ainda não deu o contador aqui não. Ricardo Simonetti, esse grande estudioso da doutrina espírita, fala que nessa nova era precisamos amar mais com o cérebro e raciocinar com o coração. E que todos os livros não irão ter tanto valor quanto a um ato de amor. Então, Trajano, é o que você falou com muita propriedade. Inclusive, se eu não me engano, posso estar equivocado, a própria Joana de Ângeles o orientou a exercitar o bom humor nas suas oratórias. A gente vê o Nobre Medrado nas suas falas, com muita reverência, aproximando. Porque, gente, doutrina espírita, ela é para todos, não é para eleitos. Espírita que acha que é eleito, está muito enganado. Está muito enganado. Espírita é detentor de uma grande responsabilidade. Eu conversava com a minha amiga aí no sábado e dizia, poxa, eu não queria ser espírita. Eu digo, olha, você aceitou. Então, porque o espírita, ele precisa se trabalhar e se melhorar para aperfeiçoar as suas más tendências. Ou se aperfeiçoar para cobrir as suas más inclinações. E onde entra, e qual, Trajano, o alicerce da empatia? O bom humor, a irreverência, a alegria. E muita gente ainda não está entendendo o recado. Um humor saudável e respeitoso. Respeitoso, né? Certamente. Porque se você pensar assim, as próprias obras de Pentateuco, as perguntas de Kardec para os espíritos, principalmente o livro dos espíritos, né? Que tem aquelas perguntas que são feitas. Quantas vezes os espíritos respondem até, que a gente pode dizer assim, um humor ácido? Que você disse, poxa, tomou uma dura, dá vontade de dizer assim, toma, que pergunta você faz? Porque as perguntas de Kardec eram tão pesquisadas, preparadas e tão cuidadosamente parecendo óbvias, que de tão óbvia, às vezes, a pergunta, para nós que temos um certo discernimento, o espírito respondia de uma forma... Você falou uma coisa interessante sobre a cremação aí, né? É um ponto bem, né, de discussão. Muito novo pra gente ainda, né? Mas inclusive sobre a visão espírita, né? Então é bem delicado até se falar aí sobre a cremação, né? Porque tem algumas visões para os judeus, né? Tem alguma visão, algumas questões de discussões até entre os espíritas, né? Porque para os próprios judeus, me parece que não se pode dar essa cremação, porque o corpo tem que se decompondo aos poucos. Para os espíritas, há todo um processo há uma linha que fala que 72 horas para que se ocorram os desligamentos total dos laços que envolvem o corpo, sob pena daquele ainda sofrer com aquela questão do corpo, né,
ainda ali sendo tomado pelo fogo. É importante a gente tocar nisso, né, Trajano? Essa questão da cremação, desculpe, Yuri, só um parênteses aqui, eu queria fazer sem querer, querendo, né? O pessoal diz assim, fazer um merchandising aqui. Eu tô rindo porque, assim, parece meio estranho Aí, falar de uma coisa boa no meio de finados, né? a Aline falou aí. Mas eu assisti recentemente a uma cremação de um senhor Isso que mesmo, Aline. desencarnou, um grande amigo, pai de uma grande amiga minha que desencarnou no Campo Santo, e a cremação é algo novo lá. Eu estava acostumado a ver cremação no Jardim da Saudade. E que, diga-se de passagem, ainda é um processo caro e para poucos, né? Mas enfim, isso aí não vem ao mérito. Mas a cremação do Campo Santo foi antes da pandemia. Assim, não sei como é que eu devo falar isso, mas eu vou tentar ser o mais natural possível. Foi de um cuidado, e de um sentimento, e de um preparo de efeitos visuais, cinematográficos, que você fica tão envolvido que você não sente tanto a dor assim. Como é que eu devo explicar isso? No Jardim da Saudade, para quem já assistiu, é muito comum lá, digamos, aquela gaveta do mortuário, sair o caixão e puxar para dentro e fechar. Ponto. Né? E aí você aguarda a hora e tal. Esse do Campo Santo, na hora que a abertura se dá para puxar o caixão, ele joga um jogo de fumaça, Yuri, com cores, e ele joga por cima do efeito um data show, com imagem de fundo, natureza, cachoeira, tal. Você se concentra tanto nessas imagens lindas de PowerPoint, cachoeira e a música de fundo, Que legal. que enquanto isso, e no meio da fumaça, você não vê chama nenhuma. A gaveta vai sutilmente puxando o caixão para dentro. E aí ela fecha. Olha que eu não estou ganhando comissão não, viu? Mas eu achei bonito. Achei a primeira vez que eu vi um enterro, uma cremação bonita. Ela fechou assim, não que as outras não fossem. Ela fechou, e quando o PowerPoint acabou, o caixão já estava lá dentro. Você não ouve um barulho, não vê um fogo, não vê nada. Não que no outro Jardim da Saudade você veja. Mas o processo do PowerPoint, a música de fundo e o efeito de fumaça branca, você pode pensar assim, poxa, foi um show? Foi? Não. Foi para atenuar aquele momento de dor, de despedida. Quer dizer, eles estão se avançando tecnologicamente para ter o cuidado com o seu sentimento. É o zelo, né? Eu achei assim uma produção de cuidou do seu coração naquele momento. Não tanto por mim, que eu era amigo, mas principalmente a viúva e os filhos. Trajano, e o tempo aí? Rapaz, acho que eu calculei mal aqui. Vai rolando aí. Até agora não deu sinal, não. Acho que eu pensei que tinha sido 19h35, mas por enquanto não deu sinal, não. Você quer que, na dúvida, eu reconecte? Vamos reconectar para que a gente não... Aí só mais um minutinho, fica mais tranquilo, né? A gente vai ficar mais 20 minutos para falar um pouco sobre essa questão aí do que a gente estava falando, da cremação, né, desse processo de luto, e mais um pouco sobre o quanto é importante a gente despertar, né, para essas questões aí, reflexionar. Como diz na escolinha, a gente vai, mas a gente volta. Tá bom, gigante. Viu? Valeu.